Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast SC Gestão Odonto. Hoje nós iremos falar sobre sair da zona de conforto, não é isso, doutora Eliana? Isso, um tema muito bom. Muito importante. Né? Muito importante. Então, caso você não tenha assistido o nosso primeiro episódio, volta lá para dar uma olhadinha, para poder seguir aqui na sequência conosco. Então, eu já quero começar disparando uma bomba aqui para a doutora Eliana, que é perguntando quanto tempo que ela demorou para poder começar a fazer a sua especialização. Então, vamos lá para essa bomba, né? Segurei ela aqui. Eu demorei 2 anos a começar a fazer minha especialização. Como todo início, ele é pouco difícil, né? A gente já engata ali naquela questão do trabalho. E por financeiro mesmo, eu demorei 2 anos. Sim. Então, um tempinho bom, né, gente? E essa demora, esses 2 anos, você acha que te atrapalhou? Ou de alguma forma também te ajudou ali para que você pudesse ali pegar mais mão de uma forma como clínico geral? Fala um pouquinho. Então, é uma balança, né? De uma forma, como eu estava sendo clínico geral, eu estava me preparando ali para aquele momento. Então, assim, o que acontece? Eu estava pegando mão, vamos dizer esse termo, né? Sim. Eu acho que meus amigos que estão aí do outro lado, eles vão entender isso. Quando você fica no clínico geral, você atende, você tem uma demanda de tudo. Então, você pega um pouquinho de canal, você pega uma cirurgia aqui, você abrange muito. O clínico geral é isso, né, gente? É aquele que faz de tudo, é o faz tudo. E, então, por um lado, isso foi, assim, eu fiz de tudo, eu consegui pegar a mão, entender mais. O que é a questão, assim, também? Como eu demorei 2 anos, quando eu fui fazer minha especialização, pelo ato ali de clinicar, eu já sabia mais ou menos o que eu queria. Não que isso é um ponto positivo, mas 2 anos é muito tempo, né, Érica? Assim, mas eu já sabia, eu vi o dia a dia ali dos meus amigos que já eram especialistas, que estavam fazendo especialização. Eu pude ver e ter a firmeza, certeza do que eu queria. Sim. Então tem esse lado também, é meio que uma balança. A gente consegue, vamos usar isso. Essa bomba a gente vai dividir ela. Eu peguei mão na parte clínica por fazer tudo, mas também quando eu fui fazer minha especialização, eu estava ciente. Mas um outro detalhe que é um pouco negativo, porque eu demorei 2 anos a ser uma especialista, né? Eu fiquei 2 anos ali fazendo de tudo e acabava que me sugava um pouquinho, né? Por que eu usei essa pergunta para a doutora Eliana? Porque na grande verdade, eu quero saber com relação ao financeiro. A diferença que traz você ter uma especialização, né? Porque eu, como proprietária de clínica odontológica, claro, não tem como, preciso de especialistas. Sim. O próprio paciente, muitas das vezes, pergunta, mas você é especialista? Especialista em quê? Especialista em quê? Então, às vezes a gente fica nessa zona de conforto de, tô pegando a mão, tô fazendo tudo, porque eu não tenho dinheiro. O tempo vai passando. O tempo vai passando e a gente vai se dando desculpas para poder não avançar. Priorizando outras coisas, sempre tem. E o tempo, ele passa. Né? O tempo, ele vai passando. Então, é importante que você, de repente, que é clínico geral e tá aí, né? Como a doutora falou, é porque eu tô sem dinheiro, eu tô sem tempo e tudo mais. A gente, às vezes, precisa... 3 dias na semana, ter que se ausentar. Sim. E é fácil se ausentar 3 vezes na semana? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Ainda mais pra quem tá começando. E você, como gestora, assim, me fala, um dentista na sua clínica se ausentar por 3 dias. Qual que é a sua visão como gestora? Né? Já um outro lado. Sim. O que acontece, né? A gente lá na clínica procura prezar muito, assim, eu com a minha sócia, eu tenho uma sócia, então eu com a minha sócia, a gente procura prezar muito pelos nossos profissionais de uma maneira geral. Então é muito importante você, como gestor, também pensar que você precisa investir nos seus colaboradores com relação a cursos. Muito às vezes importante. Não é? Às vezes, assim, você não consegue custear esse curso pro dentista, pros seus colaboradores, e eu entendo. Tudo são fases, né? Tem alguns momentos que você vai conseguir fazer isso, sim. Mas no momento que não consegue, pelo menos tem essa abertura, sabe? De não descontar os dias daquele profissional porque ele tá numa especialização. Que é isso que a gente procura fazer lá. Uma então, flexibilidade, né? Tem que ter, porque isso é um benefício para a sua clínica.
É isso que às vezes a gente precisa entender como gestor. E que muitas das vezes a gente não entende, acha que está perdendo dinheiro. Não, mas eu estou pagando para aquele dentista, ele não está aqui. Mas imagina depois esse dentista chegar lá como um especialista em implante, em orto, seja qual for o ramo. Então isso é muito importante. Pra gente, assim, é fundamental, na verdade, que o dentista ele queira crescer, que ele queira avançar, queira estudar. E lembrando, da valorização, né? O dentista vai se sentir valorizado dentro da clínica, dentro do ambiente que ele está. Então, o que ele vai pensar? Eu quero crescer aqui. Exatamente. Aqui me deu um amplo de crescimento. Sim. Inclusive, Érica, eu tenho uma colega dentista, estávamos conversando, e ela me contou que quem pagou a faculdade dela, ela era uma SB, a SB, TSB, ela tinha as duas carteirinhas, foi o dono da clínica. Eu falei, uau! Primeira vez que eu vi isso, né? E ela me contando, ela falou assim, não, a gente fez um acordo, era meio que um aumento, mas ela está lá há 15 anos. Nossa. Ela está na mesma clínica, onde um dentista, ele custeou. Sim. Ah, doutora, mas assim, eu sou gestor, eu vou pagar uma faculdade? É investimento, eu entendo. Sim. Tá? Eu entendo. Mas ela está lá há 15 anos. Ela está fazendo a prestação de serviço lá há 15 anos. Eu achei isso o máximo. Sim. Ela já estava lá com uma SB e ela viu crescimento e está lá como dentista. Hoje ela já é especialista, ela é especialista em prótese, dentística. Então, assim, tudo em uma clínica. Muito legal, né? Não, perfeito. Até porque, olha o olhar desse gestor. Não. Porque você precisa identificar também os seus colaboradores, né? O que... Funil, né? Funil. Olhar para eles e falar, esse aqui pode se tornar, assim, um excelente dentista, uma excelente especialista em determinada área. Às vezes já seria um dentista, mas você vai ali ajudar com a especialização. Sim. Ou com um cursinho de extensão, algo que possa agregar, às vezes, de vendas. A doutora Eliana atua muito com relação na avaliação. Sim. Então, em cursos de vendas para sua dentista avaliadora, isso é muito importante, né? Sim. E assim, você tem que entender, estou investindo no dentista. Não. Você também está investindo na sua clínica. Com então, certeza. Você que está me ouvindo, pega essa pérola. Você não está investindo somente no dentista, você está investindo na sua clínica. Doutor, ele tem... Ele pode sair da minha clínica? Sim. Com certeza. Mas no período que ele esteve na sua clínica, ele utilizou daquilo que você proporcionou para ele aprender. Então, você tem que ver muito isso, né? Às vezes fica muito limitando. Eu não vou pagar curso, não vou... Porque esse dentista uma hora vai sair. Mas e o período que ele está na sua clínica? Ele pode estar usando desse conhecimento. Então, assim... Existem esses dois lados que nós queremos trazer para vocês. É realmente uma balança e investimento. Né? Tudo na vida é um investimento. E nisso do dentista, dos colaboradores, de pegar uma CRC e investir, é tudo. Com né? certeza. Então, Com assim, certeza. valorização total. Verdade. E é uma frase que eu levo para minha vida. Não tem como ganhar dinheiro sem gastar dinheiro. Isso é impossível. Não tem como. Então, você precisa investir nos colaboradores, em treinamento, em cursos. Em marketing, gente. Em marketing. Tem que investir. Tem que investir, não tem pra onde correr. Investir no seu visual, como que você quer se apresentar como gestor, como é que a imagem que você quer passar. Então você precisa investir na sua imagem pessoal, como que você quer que os seus colaboradores se portem e se coloquem também. Tem que investir nisso. Muitas das vezes a gente lá na clínica, né, a gente compra maquiagem para que as nossas CRCs possam estar sempre maquiadas, e aí de repente pode pensar, não, mas isso aí ela tem que ter. Sim, mas como é algo que uma exigência de uma certa forma nossa. Sim. A gente precisa dar ali. Então a gente pega os nossos profissionais, tem o jaleco ali da clínica para que possa todo mundo ali com o uniforme bonitinho. Tem o uniforme também, além do jaleco, a touquinha que a gente quer que use. Tudo isso são investimentos, mas que a gente precisa entender que é pra gente colher pro nosso benefício mesmo, como gestor, né? Como um todo, na verdade. Porque todo mundo acaba colhendo. Enquanto estiver ali dentro, foi o que a doutora Eliana falou, tudo, pérola de verdade mesmo. Quando a gente investe no dentista, enquanto ele está na nossa clínica, ele está trazendo lucratividade para nossa clínica. Muito.
E é um capital visual, gente. Hoje nós trabalhamos com capital visual. O capital visual é aquele que você aparenta ser, né, sem falar. É o que, como você porta, é como você age com seus colaboradores e como eles estão. Por quê? O seu colaborador é o seu reflexo. Com certeza. Né? Quando eu entro numa clínica, o ambiente, o cheiro é o reflexo do dono. Então, como está a sua clínica hoje? Sim. Né? Então, assim, é o momento de rever. A gente está aqui para conversar isso e abrir os olhos para algumas coisas, né, Érica? Com certeza. Então, assim, é amplo e detalhes. É verdade. São pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Hoje nós temos muitas clínicas odontológicas, sim, né? Então, assim, o que vai pegar entre uma ou outra são os detalhes. Com certeza. É a forma que você investe na sua clínica, investe nas pessoas que estão na sua clínica. É isso que nós vamos trazer para vocês que estão nos ouvindo, que está vendo esses episódios aqui, né, Érica? Com certeza. Trazendo clareza. Sim, de forma, como a gente sempre vai dizer, né? De forma simplificada. A gente quer procurar simplificar. Às vezes, nossa, por que eu tô com a minha clínica aqui e a do lado, nossa, tá sempre cheia e a minha não tá? A gente vai começar a mostrar alguns detalhes. Então, por que o nome desse episódio é Saia da Zona de Conforto? Porque é muito confortável, você já tem a sua clínica montada, já tem lá as suas andarelas ali pra todo mundo sentar e achar que aquilo ali tá bom. Quando, na verdade, não tá. De repente, você precisa trocar por umas poltronas. Aceitar, né? Às vezes aceita... Sim. Com medo e... Não é isso, eu acho que é investimento. Com certeza. Hoje, acho que um dos piores pensamentos que tem é o reter. Isso. Né? Quando você entrou na clínica, a primeira coisa que você fez, ela entrou, né? Vamos contar um pouquinho da história. Sim. Ela poderia, vamos esperar dar uma engatada? Poderia, sim, mas o que ela fez? Investiram, né? Elas investiram. Então, isso é o principal. Você primeiro arrumou a casa para receber. Com certeza. Você arrumou a clínica para receber, e é isso, né? Primeiro a gente sim arruma para poder receber. A gente fala muito também, Érica, de um perfil de pacientes. Sim. Mas você está preparado para receber o perfil de pacientes que você tanto almeja? A sua clínica é o perfil de pacientes que vocês almejam? Sim. A gente tem que pensar nisso. Então, isso é muito importante. Isso é o que vocês têm que realmente olhar, um olhar mesmo clínico, um olhar estético, né? E aí, a regra é sempre essa. Não dá para inverter a ordem. Você primeiro investe, primeiro você gasta dinheiro para depois ganhar o dinheiro. O problema é que muitas das vezes, né, é plantio para depois colheita. O problema é que as pessoas pensam assim, não, preciso ganhar dinheiro, mas eu não tenho dinheiro, como que eu vou fazer? Senta, estuda, a gente vai falar sobre precificação, sobre outras coisas. Eu tô sempre falando, né, dando alguns spoilers aqui sobre os próximos... de quero mais. sobre os próximos capítulos. Mas é para que vocês entendam assim, que o assunto é muito amplo. Ele é muita coisa. São muitas coisas, muitos detalhes. E a gente está tentando partir de um princípio. Primeira coisa é a valorização humana. Então, você precisa valorizar os seus profissionais, os dentistas, os seus colaboradores, para que depois a gente possa partir para outros níveis. Então, esse investimento em especialização, em estudos, que a gente começou a falar aqui, é justamente para que você possa entender, para que todos possam entender a importância de eu preciso, sim, alcançar novos níveis. Sim. Então, a gente pode encontrar aquela clínica onde está tudo bem, que tem um clínico geral e que faz de tudo. Nossa, tem que ter, né? É a realidade. O clínico geral faz implante, faz tudo ali. Né? Vai existir, não tem pra onde correr, mas aí depende do que você quer pra sua clínica. Sim. E no momento em que você quer esse diferencial, que você quer pessoas mais habilidosas, mais eficientes, você vai ter que investir nessas pessoas não também. Não ser mais um, né? Mais uma clínica, mas ser a clínica. Isso é importante demais. É muita coisa que você tem que fazer, mas são detalhes. Sim. E são detalhes, gente, que por mais que você já tenha uma clínica, eu sei que muitas pessoas que estão do outro lado ali têm uma clínica e tá meio, né, sem saber ainda o que fazer. Tem jeito. Com certeza. Com certeza. Continuou, pegou uma clínica, às vezes você pega uma clínica em andamento, a gente tem até um exemplo disso, uma pessoa pegou uma clínica em andamento, a clínica já tinha pacientes. Mas o que ela fez? Reformou, deu uma nova cara para a clínica, mostrou que essa clínica tem uma nova gestão. Sim. Né? Então é isso, tá certo. Não, tem como. E o importante é você também saber
como você falou, né? O público que você quer alcançar. Importante. Qual o nicho que você quer alcançar. Então, qual é o seu foco? Você quer focar em implante, protocolo? Você quer fazer faceta, uma parte harmonização? O que você quer fazer? Para você depois vir trazendo essa cara para sua clínica. Sim. E às vezes você pensa assim, nossa, mas agora já tá tudo aqui montado pro orto. Não, mas dá 2 passinhos para trás, dá 1 passinho para trás, na verdade, para depois dar 2 passinhos para frente. Sim. E não tem problema, a gente conhece vários casos assim, né, era muito focado infantil ali, né, para odontopediatria. E aí, não, mas peraí, eu quero agora focar ali em implante, então vamos reformular tudo. E foi reformulando. E não tem problema nenhum nisso. A gente só precisa determinar, em primeiro lugar, qual é o caminho que a gente deve seguir. Depois de determinar esse caminho, começar a caminhar. É o ponto de partida, né? Primeiro você tem que parar e pensar o ponto de partida, aonde você quer chegar, mas aonde você está. Eu tenho um amigo, inclusive de especialização, que ele tinha uma clínica linda, sim, só que voltada para o público infantil mesmo. E ele começou, né, a se aperfeiçoar em vendas. Sim. E aí ele começou a notar que os pacientes estavam incomodados com uma clínica perfeita, só que muito voltada para o público infantil, sim, tá? Então, assim, o que ele fez? Ele entendeu, primeira coisa que você tem que fazer é entender o problema, né, ali o que tá te causando e solucionar. Sim. Então, hoje ele é especialista, é uma especialidade da odontopediatria, inclusive uma especialidade muito boa. Sim. Mas ele precisou ampliar tanto o nicho dele, como a visão dele, como a clínica dele. E deu super certo. Hoje trabalha com os dois, mas entendeu qual era o ponto ali. Falou, eles estão se sentindo incomodados. Não é esse aqui tudo é maravilhoso, mas não é pro público que eu quero hoje. Sim. E quando a gente fala, quando você falou assim, qual é o alvo que você quer? Por exemplo, hoje nosso foco é implante e prótese de protocolo. Só que nós fazemos de tudo. Sim. Né? Sua clínica, você tem que entender isso. Sua clínica, ela vai continuar fazendo de tudo. Sim, né, Érica? Com certeza. Mas você tem que ter um foco. Tem que ter um foco. Isso é principal. Você precisa. Até porque, gente, você vai trabalhar com tráfego pago. Sim. Isso aí a gente vai trazer. Isso aí é importantíssimo. A gente trabalha nisso. A gente, né? Então, assim, a gente tem um profissional muito capacitado para isso, que vem nos trazendo muitas dicas. Porque é o principal. Hoje, gente, vamos lá. Hoje é tudo no digital, não tem como. Hoje está se reinventando onde você tá? No TikTok. Sim. Né? Virou TikTok. Por quê? Porque o público tá lá. Exatamente. Né? Pô, esses dias eu parei pra pensar, meu pai tá no TikTok, gente. E eu não tô ainda. Mas meu pai tá ainda lá. não se rendeu. A gente ainda não se rendeu ao TikTok, mas a gente tá vendo muitas pessoas que estão ali então, e que estão consumindo dali, sim, do TikTok. Então você tem que se reinventar. Tem que se reinventar. E a questão do tráfego pago não dá pra você. A gente vai trazer o nosso profissional aqui pra falar melhor com relação a isso, mas falando de tráfego pago, né? A gente vai trazer o nosso profissional aqui que vai falar sobre tráfego pago e tudo mais. Mas a primeira coisa, você tem que saber qual o seu público-alvo. Para fazer um tráfego pago, não tem como você simplesmente falar assim, eu sou uma clínica odontológica e venho aqui. Faço isso. Faço tudo isso. Não funciona. Já é a primeira dica que a gente vai dar aqui, né? Mas o spoiler. E olha, a gente fez testes, né? Ela tá falando aqui, gente, isso, teve testes. Exatamente. O que dá certo, o que não dá. A gente tá falando coisas aqui que a gente vive no dia a dia. Isso é importante falar. Com certeza. Tudo que nós vamos trazer pra vocês é da nossa vivência ou vivência de pessoas próximas. Isso. Ou de alguma consultoria já prestada, ou de que a gente vive lá na clínica, tá? Sim. Isso é muito importante. Por isso que eu demorei um pouquinho até para poder querer dar mentoria ou poder fazer esse podcast, porque a gente precisava ter a vivência. Tem que ter a gente precisava realmente saber do que estava falando, ter sentido na pele. Porque muitos falam, é muito fácil para você falar. Já pegou a clínica lá com tudo certinho, bonitinho. Não. A gente começou do zero, fomos fazendo, testando, e aí fomos colocando, e ainda estamos, na verdade, tá? Todo mundo, a vida toda, durante toda a nossa vida é assim, né? São crescimentos, ele sempre vai estar galgando e cai um pouquinho, levanta um pouquinho. Que é normal. Que faz parte da vida. Faz parte do processo. Então, assim, não desista. Se você caiu, não tem problema. Sacode a poeira e levanta. Não tem problema nenhum, né, doutora? Isso, não tem problema.
Então, nós vamos estar finalizando mais esse episódio do nosso podcast EC Gestão Odonto, mas fiquem ligados nas nossas redes sociais, nas plataformas, clique aí no link, continue nos seguindo nas redes sociais, se você ainda não segue, passe a seguir. Vá também, clique no link aqui abaixo para ir nas plataformas onde você pode ouvir a este e a outros episódios do nosso podcast, e até a próxima.